na apostila 3 ou 2? A unidade. A apostila 3, né? A gente vai iniciar o segundo semestre hoje. Mas a gente não tem a 3 ainda. Não tem a apostila 3. Não, a gente não tem a 3 no pessoal. Vocês não estão com a 3 física aí? Não. Não, a gente não tem a 3. A gente tem só até a 2. Mas vocês estão com acesso a ela pelo sistema, né? É. Tá. Então, a gente vai trabalhando desse jeito e a gente vai falar aqui bastante. Eu vou passar uns slides para vocês. Vai dar para a gente ir conversando bem. Eu vou espelhar minha tela para vocês conseguirem ver os slides. E depois eu mando os slides para vocês também, se vocês quiserem lá no portal, tá bom? Ok. Vocês estão vendo minha tela? Uhum. Não. Não. Ainda não? Não. Então, vamos tentar outra coisa. E agora? Uhum. Agora tá preto. Agora sim. Estão vendo minha tela? Agora dá. Legal. Sim, agora. Sim. Vocês estão me vendo em algum lugar? Não. Aqui em cima. Dá para ver meu rosto também? Não? Sim? Não. Dá. Eu tô vendo sua tela só. Tá a imagenzinha. Tem jeito de vocês deixarem minha imagem aí. Eu vou começar aqui. Aí, como vocês estão sem vídeo, nenhuma de vocês está com vídeo, né? Não. Aí, quando vocês quiserem falar comigo, vocês dão um gritinho aí para eu escutar, tá bom? Tá. Eu não tenho como ver vocês Ok. levantando um pouquinho, nada disso. Então, vamos Ok. lá. A dinâmica, então, desse segundo semestre vai ser essas aulas nossas no Skype, né? Como vocês escolheram. Eu dei a opção de aulas no YouTube, aula no Skype, vocês preferiram aula no Skype. Caso vocês queiram mudar a dinâmica, vocês me falem, a gente muda, tá bom? A gente tem que ver o que vai dando certo pra gente. O que der certo a gente mantém, e o que for errado a gente vai mudando, tá bom? Uhum. Ok. Então, por enquanto, a gente vai ficar nessa dinâmica de aulas pelo Skype. Aí eu gravo as aulas, posto lá no YouTube para vocês verem depois todo o conteúdo também. E caso vocês prefiram, daí eu posso só gravar a aula no Skype e a gente faz interação no fórum. Bom, o nosso segundo semestre, vocês estão vendo minha setinha também? Sim. Então, o nosso segundo semestre a gente vai falar sobre a unidade 3, que é a nutrição e comportamento dos seres vivos, né? Para a nossa prova mensal. Vão ser esses 5 temas aqui. Tema 1 é grupo de seres vivos. Tem bastante coisa nessa aula. Aqui parece que não é muito, mas tem muita, muita, muita coisa para a gente ver. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção hoje, que a gente nem vai falar sobre tudo. O tema 2 vai ser sobre nutrição, que também é continuação aqui. Tema 3, metabolismo dos nutrientes. Tema 4, biologia do comportamento. Tema 5, vida em grupo. E daí encerra a nossa pauta para a prova mensal, que será na semana do dia 25, tá bom? O calendário, a gente está seguindo o calendário das aulas presenciais mesmo, que a gente está conseguindo colocar tudo em dia, tá? Mas aí a gente vai conversando e vai vendo essas... Pode falar, Mari. A prova a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez a prova bimestral? Provavelmente. Eu vou conversando Ok. com você, porque algumas atividades eu posso colocar como componente da prova também. Eu posso dar um exercício para vocês e falarem, ó, gente, esse aqui vale 2 pontos na prova. Aí depois da prova vocês fazem valendo 8, entendeu? Entendi. Aí a gente vai conversando sobre como a gente pode fazer essa dinâmica também. Se vocês quiserem ir dando ideias para a gente ir conversando, como vocês trabalham melhor, como vocês trabalham pior, tá? Mas eu já fiz um planejamento aqui para vocês e a gente vai caminhando nesse planejamento e vocês daí vão me falando
Eu preciso sempre do feedback de vocês, tá? Para ver se vocês estão entendendo, porque eu não consigo ver a cara de vocês. Então, eu não sei se vocês estão fazendo cara de desconhecidos, se vocês estão fazendo cara de quem está entendendo. Então, vocês têm que me falar, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Opa. Bom, antes da gente entrar no tema 1, a gente precisa lembrar de alguns conceitos que vocês já viram nos outros anos. Um deles são sobre as células eucariontes e as células procariontes, que a gente precisa ter bem definidinho na nossa cabeça o que é cada uma delas. Então, as células eucariontes e as células procariontes, cada uma tem as suas características. Então, a eucarionte tem núcleo definido, presença das organelas membranosas, tem presença do citoesqueleto, tem um ribossomo maior do que a célula procarionte, e os organismos que têm esse tipo de célula são os protozoários, as algas, os fungos, as plantas e os animais. Nós, no caso, temos esse tipo de célula. E os organismos que têm células procariontes possuem essas células com um núcleo não definido, não tem essas organelas membranosas, a mitocôndria, o retículo endoplasmático rugoso, o liso, o complexo de Golgi, ele acaba não tendo essas membranas, essas organelas membranosas, não tem citoesqueleto também, o ribossomo é menor e ela é presente apenas em bactérias e algas azuis. Então, o que significa? Significa que os procariontes, eles têm células mais simples, né? As células dos procariontes são células mais simples do que a dos eucariontes. Aqui a gente tem uma tabelinha que fala mais ou menos as diferenças entre eles, ó, o tamanho entre eles, a célula procarionte é bem menorzinha do que a célula eucarionte. Uma tem membrana nuclear e a outra não, parede celular, quais são os que tem e o que não tem, ó, a bactéria não tem. Citoesqueleto, a eucarionte tem, a procarionte não tem, e todas as organelas a eucarionte tem e a procarionte não tem. Como eu já falei, os ribossomos também das células eucariontes são maiores, das procariontes são menores, porque elas são células menos evoluídas, né? E aqui a fotinha de cada uma. Aqui, como vocês podem ver aqui nas eucariontes, tem várias organelas membranosas aqui dentro, e a procarionte é bem mais simplesinha, com uns flagelos, tá bom? Uhum. Se eu estiver falando muito rápido também, vocês me param, hein? Porque eu engato a quarta aqui e não paro mais. As células também, outro conceito que a gente precisa saber antes da gente adentrar na matéria, são sobre as células unicelulares e pluricelulares. Unicelulares, o que significa? Oi? Uma Eu tô comendo. célula. Uma única célula. Opa! Uma única célula. E pluricelular, Células unicelulares e pluricelulares, as duas têm animais, mas tipo, a pluricelulares são tipo bactérias. as células pluricelulares são encontradas nesses aqui, ó, em animais, plantas, em alguns fungos e algumas algas. Ah, tá, ok. E os organismos que têm células unicelulares, que eles são compostos por uma única célula, são as bactérias, os protozoários, algumas algas e alguns fungos. Tá bom? Então, quando os organismos são unicelulares, todo o organismo é uma célula só, que é o caso da bactéria do protozoário. Agora, quando os organismos são pluricelulares, tem muitas células. Nós, por exemplo, temos milhões, bilhões, trilhões de células, né? Então, nós somos organismos pluricelulares. E somos organismos... Opa. E somos organismos eucariontes. Certo? Ok. Então, vamos lá. A partir desses conceitos, a gente pode entrar, então, na temática 1 da nossa apostila, que são os grupos de seres vivos. Primeiramente, a gente precisa ter noção das categorias taxonômicas. O que são categorias taxonômicas? São os agrupamentos, são as classificações que nós, seres humanos, fizemos para classificar determinado animal, ou determinada planta, qualquer ser vivo. Então, ele começa do reino, vai para o filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Eu, quando estava no 8º ano, também na idade de vocês, eu ficava falando isso em casa. Tudo que eu fazia, eu falava reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Ficava decorando. E a gente
para ter essa classificação, eu coloquei aqui um exemplo de uma classificação de um gato. Vocês conseguem ver aqui, ó, o reino do gato é a Animalia, é o mesmo que o nosso, que é o reino animal. O filo é o Chordata, a classe é a Mammalia, a ordem é carnívora, a família. Vocês estão vendo aqui? Uhum. Sim. Gênero e espécie. Oi? O que é filo? Então, a gente vai desenvolvendo esses conceitos aqui no decorrer da matéria. A gente vai explicar certinho essas categorias. Mas o importante é vocês saberem agora que o reino é o maior e a espécie é o mais específico, tá bom? Então, por exemplo, a gente está no mesmo reino, no mesmo filo, na mesma classe que os gatos, por exemplo. Olha os nossos aqui. Deixa eu abaixar vocês aqui, ó. Aqui a gente está no mesmo reino, no mesmo filo e na mesma classe que os gatos, tá vendo? Aí, a hora que chega na nossa ordem, a gente especifica para primatas, enquanto o gato para carnívora. E daí a gente vai afunilando até a nossa espécie, que é o Homo sapiens. Tá bom? Uhum. Vocês estão entendendo? Eu queria que vocês me vissem. Não dá Você para tá ver. Não, eu tô vendo, o seu tá bem pequenininho, mas eu tô vendo isso. Ah, vocês estão vendo? Ah, então tá ótimo. Então tá. Então, aqui eu coloquei os reinos, que são a classificação maior que a gente tem, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho cada um sobre cada um desses reinos. Primeiro, a gente vai começar com o Monera. A gente tem o Monera, que é o mais primitivo aqui, que é das bactérias, o reino protista, o reino plantar, o reino fungi e o reino animalia. Então, a gente vai falar sobre todos esses reinos nessa aula. Não nessa aula aqui, mas nesse tema, né? Porque é muita coisa para a gente ver numa aula só. Qual que é o horário que acaba a aula de vocês mesmo? Hoje 3h20, né? uma aula. Então, a gente vai Acaba 3h30. a gente vai conversando, então, sobre isso até o horário de acabar a nossa aula. Vamos ver se a gente consegue finalizar pelo menos essa primeira parte. Então, aqui, ó, as bactérias. Eu já posso falar, então, para vocês que são que elas possuem células procariontes, que daí vocês sabem já o que é. Unicelular, também, que vocês já sabem o que é, né? Possui uma célula só. São seres microscópicos, então a gente não consegue ver a olho nu as bactérias, a gente precisa de algum aparelho específico para poder observar. Elas podem ser tanto parasita ou de vida livre, então elas podem estar sempre, viver dentro de algum organismo, parasitando esse organismo, ou ser de vida livre, viver no ambiente. E elas podem viver em todos os ambientes. O que isso quer dizer em todos os ambientes? Ela pode viver na água, ela pode viver no solo, ela pode viver dentro de algum outro organismo, ela pode viver em todos os ambientes possíveis. E elas podem viver tanto sozinhas quanto em grupos, tá bom? Então, a gente viu a estrutura básica lá de uma célula procarionte, então aqui a gente tem uma estrutura básica de uma bactéria. Ela é super basiquinha, ó, tem o DNA dela, a parede bacteriana, a membrana plasmática e o citoplasma. Uma estrutura extremamente simples. E aqui alguns exemplos de bactérias que vivem em colônias. Então, elas vivem junto com outras, né? Elas só conseguem viver na presença de outras bactérias. Bom, isso que a gente precisa saber do Monera, que é o reino das bactérias. Agora, vamos para a proteção. Alguma dúvida no reino Monera? Não. Não. Não, tudo certo? Acho que não. Qualquer coisa, depois vocês assistem de novo lá no YouTube e a gente conversa no nosso horário de aula, tá bom? Ok. Pode mandar dúvida no WhatsApp também, no nosso grupo, a gente vai conversando. Bom, então entrando no reino protista. Os protistas, eles são eucariontes. Então, o que isso significa? Serem eucariontes? Eucariontes. A gente falou lá em cima, eram procariontes e eucariontes. É uma célula. Oi? É uma célula. Não, aí é unicelular e pluricelular. Ah, tá. Significa que eles são eucariontes, significa que eles têm células mais complexas quando comparadas com os procariontes, certo? Então, ele tem as mais organelas, tem o citoesqueleto, ele é um pouco mais complexo que os procariontes.
Então, aqui ele é representado pelos animais não, pelos protistas, né? Protozoários e algas. Então, esse reino aqui, temos dentro dele os protozoários e as algas. Eu coloquei aqui um exemplo de cada um para vocês darem uma olhadinha, esse aqui está ampliado 280 vezes, tá vendo? Ó? Vocês já mexeram com o microscópio? Não. Já. Já? Então, quem Olha, já mexeu tem noção de quanto que é 280 vezes, né? A gente dá aquele super zoom. Então, os protistas, eles são divididos em protozoários e algas, e a gente vai falar agora, então, um pouquinho sobre os protozoários. A característica do protozoário é que eles são unicelulares, então eles têm uma célula só. Eles podem ter hábitos tanto de vida livre, então viver em outros ambientes, quanto viver dentro de algum outro organismo, e daí eles são parasitas, ou viver associados a outros organismos. E a classificação dele é pela estrutura de locomoção. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai ser classificado, então, por meio de como ele se locomove. Então, aqui, ele tem essas classificações, os flagelados, os ciliados, os risópodos e os esporozoários, e eles vão ser definidos a partir dessas estruturas de locomoção, que podem ser os flagelos, os cílios, os pseudópodes, e esse aqui não tem estrutura de locomoção. Então, por isso que ele é parasita. Daí ele vai se locomover dentro dos outros organismos, né? Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão muito quietinhas. Acho que a gente tá acompanhando. Tá, vocês estão muito quietinhas. Sala de aula, vocês não são quietinhas assim, não. Quem dera Então, que fosse sala de aula. Então, eu vou continuar. Qualquer coisa me parem, dá um grito aí, tá bom? Ok. Bom, então a gente falou que os protistas são os protozoários e as algas. A gente viu os protozoários e agora a gente vai ver as algas. As algas, elas realizam a fotossíntese, então elas são organismos fotossintetizantes, né? A gente já falou sobre isso em outras aulas. Elas podem ser tanto macroscópicas como microscópicas, então a gente pode ver elas a olho nu ou não, dependendo da alga. E ela tem o corpo dessas espécies pluricelulares em forma de talo. Vocês estão vendo essa daqui, ó, que é verdinha? Uhum. Sim. Então, o corpo dela é em forma de talo, ela é verde justamente porque ela é um organismo fotossintetizante. Todas que são verdes, então, são organismos fotossintetizantes. Não necessariamente, mas é um indício que que são fotossintetizantes, porque tem clorofila, né? E a clorofila, a pigmentação dela é verde. Ah, Tá? Opa! Bom, então é isso. Aqui tem alguns exemplos de algumas algas. Então, a gente viu o reino Monera, que tem as bactérias, o reino Protistas, que são os protozoários e algumas algas, e agora a gente vai para o reino Plantae, tá? O reino Plantae, eles são pluricelulares, isso quer dizer que tem mais de uma célula, são eucariontes, então agora a partir daqui todos vão ser eucariontes, tá? A gente viu que os procariontes são só as bactérias e algumas algas. Agora, a partir daqui, todos vão ser eucariontes, que vão ser essas células mais complexas, que tem todas essas organelas, e citoesqueleto e tudo mais. São seres autótrofos. O que quer dizer que eles são seres autótrofos? Eles fazem a própria comida. Isso, eles produzem o próprio alimento. Então, eles são também fotossintetizantes, né? Então, eles fazem fotossíntese. Porque todos os organismos que produzem seu próprio alimento é a partir da fotossíntese. Aqui, as plantas, todas elas vão ter raiz, caule e folha, e elas podem ou não apresentar flores, frutos e sementes, tá? Tem essa possibilidade de apresentar ou não. A gente vai ver aqui como que vai funcionar. Elas são divididas em dois grandes grupos, as tripitógamas e as fanerógamas. Depois, se vocês quiserem ver esse vídeo lá no YouTube pausando e fazendo um resuminho, é bem legal escrever tudo isso. Porque o que eu coloquei aqui nos slides seria mais ou menos o que eu estaria colocando na mesa para vocês, que vocês estariam copiando, tá? Então, aqui a gente tem os dois grandes
criptógamas e fanerógamas. As criptógamas constituem as briófitas e as pteridófitas. E as Peraí, cortou tudo. Desde quando? Desde que você começou a explicar. Tá, então só falei por enquanto. Eu falei que são 2 grandes grupos que são divididas essas plantas. Todas elas possuem essas características aqui, que são pluricelulares, eucariontes, autótrofos, possuem raiz, caule e folha, e podem ou não apresentar flores, frutos ou sementes. Então, todas essas características correspondem a essas plantas. E elas são divididas em 2 grandes grupos, as criptógamas e as fanerógamas. Dentro das criptógamas, a gente tem 2 grupos, que são as briófitas e as pteridófitas, e as fanerógamas, a gente tem 2 grandes grupos, que são as gimnospermas e as angiospermas. Então, a gente vai adentrar agora dentro desses grupos para poder entender cada um deles. E a evolução deles também. As briófitas, que são as primeiras criptógamas que a gente vai falar, elas são as primeiras que foram surgindo conforme foram surgindo o nosso planeta, né? Conforme foi surgindo a vida do nosso planeta. Vocês sabem, a gente já falou sobre isso, que o planeta, os primeiros seres vivos não foram seres autótrofos, né? Eles foram heterótrofos. Eles não produziam seu próprio alimento. Porque os seres que são autótrofos, eles são muito complexos, porque você tem que ser muito complexo para você conseguir produzir o seu próprio alimento, né? A partir da luz solar, de água e do gás carbônico, você conseguir produzir a glicose para você se alimentar. Então, são seres extremamente complexos. Então, os primeiros seres que surgiram na Terra foram os heterótrofos, e depois, a partir das mutações e das evoluções, surgiram daí os primeiros seres autótrofos, que foram essas briófitas. E as briófitas, elas são bem pequenininhas, como vocês podem ver aqui, ó, nessa imagem aqui que eu coloquei, aqui ela tem no máximo 1,5 centímetros, essa espécie aqui. Essa aqui, vocês podem ver que ela é bem rasinha, são uns musguinhos. Então, elas são bem pequenininhas porque elas não têm vasos condutores, elas são avasculares. Então, se elas não têm vasos condutores, elas não podem ser grandes, elas não conseguem crescer. Elas vivem em ambientes sombreados e úmidos. Elas não possuem flores, frutos e sementes, porque elas são menos desenvolvidas, né? Então, elas ainda não conseguiram desenvolver para produzir flores, frutos e sementes. E elas são altamente dependentes da água, porque elas dependem da água para se reproduzir também. Tá bom? Porque elas não têm órgãos produtores, então elas dependem da água para muitas coisas, inclusive para se reproduzir. E se elas não se reproduzirem, elas morrem, né? A espécie. Então, elas são altamente dependentes dessa água. A outra criptógama que a gente vai falar são as pteridófitas. Então, são as briófitas e as pteridófitas. As pteridófitas também são pequenas, mas elas são um pouco maiores que as briófitas. Elas são um pouco mais desenvolvidas. Elas vivem também em locais úmidos e sombreados preferencialmente, mas tem algumas também que vivem mais em ambientes que tem mais luz solar. Aqui, ó, vocês podem ver que aqui, vocês sabem que planta é essa aqui? Não. É samambaia. Ah, samambaia? Minha mãe acertava isso. Samambaias e avencas são alguns exemplos de plantas pteridófitas, né? Enquanto o musgo é um exemplo de briófita, as samambaias e avencas são exemplos de pteridófitas. Elas As são... suculentas também. Oi? As suculentas são plantas pteridófitas? Suculentas também. Depende, porque são várias, tem várias, como é que fala? Em várias categorias, né? Mas também tem pteridófitas. Então, elas são vasculares. O que isso significa? Significa que elas têm vasos condutores. Essas aqui já têm vasos condutores, por isso que elas são um pouquinho maiores que as outras. Tá? Ela consegue crescer um pouco mais. A função dos vasos condutores é levar a seiva para toda a planta, né? Vocês já viram isso, né? Xilema, floema. Já. Então, a função dos vasos condutores é levar a seiva para toda a planta. Então, elas já são
como elas são vasculares, elas já são um pouquinho maiores. Ó, aqui, essa daqui já tem 25 centímetros, por exemplo. Só que elas ainda não possuem flores, frutos ou semente. Então, uma característica das criptógamas, que é o grande, tem as briófitas e as pteridófitas, elas não têm flores, frutos e sementes. Tá bom? E aqui a gente entra no grupo das fanerógamas. As fanerógamas, elas são as gimnospermas e as angiospermas. Então, a gente vai falar aqui agora sobre as gimnospermas. Elas possuem sementes nuas, elas são independentes da água para reprodução, então elas já possuem órgãos reprodutores, né, porque elas já são independentes da água. Elas são vasculares, então por isso, ó, tem um exemplo aqui de uma planta gimnosperma que ela é imensa. Vocês estão vendo a imagem? Uhum. Então ela é grande, então ela já tem vaso condutor. Então, esses vasos condutores já conseguem fazer com que ela seja bem grande para levar essa planta. A principal característica dessas gimnospermas, gente, é a presença de sementes. Então, ela é independente da água para reprodução por causa disso, porque ela já consegue produzir as sementes. Então, ela não precisa mais da água para ficar espalhando o pólen dela, tá? Mas ela ainda precisa da água como toda planta precisa, como todo ser vivo precisa, tá bom? Elas são dioicas ou monóicas. Vocês sabem o que significa isso? Não. Dioicas é que ela possui sexo separado com plantas femininas e masculinas. E as monóicas, elas são plantas que contêm estruturas reprodutivas de ambos os sexos. Então, se elas podem ser dioicas ou monóicas, então elas podem ter o sexo diferentes na mesma planta, podem ter os dois órgãos reprodutores, tanto o feminino quanto o masculino, ou pode ter só um deles, só órgão reprodutor feminino ou só órgão reprodutor masculino. Tá? Então tá. Elas vivem mais em locais frios e temperados, então a gente vai ter mais esse tipo de planta em regiões mais frias, e ela tem grande valor comercial. Por que ela tem grande valor comercial? Porque a madeira dela a gente utiliza para fazer 1000 coisas, né? A madeira dela é muito resistente, é uma madeira boa e o crescimento dessa planta, ele é mais rápido, assim, do que as angiospermas. Então, tem plantas que a gente pode plantar para poder colher essa madeira, tá bom? Opa. Aqui. Então, a gente falou das gimnospermas e agora das angiospermas para a gente conseguir fechar as fanerógamas. Essa é o tipo de planta mais evoluído, vamos dizer assim, né? Porque ela tem tanto as sementes, quanto as flores, quanto os frutos. Então, é essa que a gente vê em maior escala, né? Que a gente vê flor na rua, é a que mais a gente vê por aí. Ela pode ser tanto menorzinha, como essa imagem aqui que vocês estão vendo, que ela tem 30 centímetros, quanto uma planta gigantesca de 30 metros. Então, ela pode ter esses dois cenários, tá? Elas são vasculares, obviamente, porque ela daí pode ser uma planta bem alta, né? Tem os vasos condutores, xilema e floema. Elas são as mais comuns e abundantes, como eu falei, e também tem grande valor comercial, justamente por ela ter essas flores e frutos, né? Então, vocês veem o comércio de flores e também de frutos gigantesco, né? Então, por isso que ela tem grande valor comercial, tanto quanto as gimnospermas também, né? Por conta da madeira. E por último, dessa aula, porque é muita informação, né? Que a gente está vendo aqui de uma vez só, a gente não vai entrar no reino animalia. A gente tem os fungos. Vocês entenderam tudo sobre as plantas? Sim. Do que você explicou, sim. Tudo possível para esse momento? Para o momento de agora, nós entendemos. Depois vocês deem uma olhadinha nesse vídeo e depois vocês leem a apostila também, tá? Não deixe de ler a apostila. Que daí vocês vão entender melhor. E também é nesse momento que surgem as dúvidas, né? E daí vocês
vão tirar as dúvidas lá comigo no fórum ou no nosso grupo no WhatsApp. Então, agora os fungos. Os fungos, eles são eucariontes. O que significa eucariontes? Tem a Ela célula mais célula. evoluída. Aquela é mais evoluída do que a procarionte. Ela tem mais organelas e tudo mais. Muito bem. Né? Célula. São heterótrofos, o que significa que eles seriam heterótrofos? Eles precisam. Não tem DNA? Eles não fazem a própria comida, eles têm que caçar ou comer de outro lugar. Tipo, comer folhinha, coisas assim. Isso, então eles não produzem o próprio alimento, né? Eles não são autótrofos. E uni ou pluricelulares, né? Eles podem ter apenas uma célula ou podem ter várias células. Esses fungos aqui tem alguns que são bem conhecidos por nós. Inclusive, vocês já comeram shimeji? Não sei, eu acho que não. Não? Talvez. Shimeji é um comer, eu tô sabendo. cogumelzinho. É tipo champignon? Tipo champignon também. Champignon também. Ah, então eu já devo ter comido estrogonofe sem querer, então. Então, vocês provavelmente já comeram alguns funguinhos aí. Então, eles são... Os fungos, as células estão agrupadas em filamentos, que são denominados hifas. Então, essas hifas aqui são os filamentos das células dos fungos. E um conjunto dessas hifas, desses filamentos, formam um micélio. Ok? Ok. Então, tá bom. Pera, o quê? Oi? Eu não Ok, peguei, não. Volta um pouquinho. O que você não entendeu? Das hifas. As hifas, as células dos fungos, as células elas estão agrupadas em filamentos. E o nome desses filamentos são hifas. Ah, tá. Só para vocês saberem que eles são agrupados em filamentos. Então, quando ele é pluricelular, né? Porque se ele for unicelular, ele é uma única célula. Quando ele é pluricelular, essas células ficam agrupadas em filamentos e o nome desses filamentos são hifas, né? E daí, um conjunto de hifas, muitas vezes, a gente chama de micélio. Só isso. Ok. É simples. Então, a parte visível desses fungos, como, por exemplo, os cogumelos que a gente falou, é apenas uma parte do corpo desses organismos. Eles podem ter hifas muito, muito grandes, que vão penetrar na matéria orgânica e vão chegar a quilômetro de distância, ou eles podem ter alguns milímetros de hifa, como se fosse a raiz deles, assim, vamos dizer assim, entendeu? Entenderam? Sim. Ui, pera, volta. Então, eu não vou falar mais, falta 10 minutos para acabar nossa aula. Se eu entrar no animal agora, vai ser muita coisa. Vamos fazer uma revisãozinha aqui do que a gente falou. A gente falou, então, a gente relembrou os conceitos de células eucariontes e procariontes, né? O que cada uma determina, o que é cada uma, como que a gente pode classificar. Células unicelulares e pluricelulares também. Unicelulares, uma única célula, pluricelular, mais de uma. E aqui os animais, fungos, bactérias, protozoários, que fazem parte desses grupos, né? Então, o pluricelular são animais, plantas, alguns fungos e algas. E aqui, unicelulares são as bactérias, os protozoários, algumas algas e alguns fungos. Aí, a gente entrou no tema da nossa aula, viu as categorias taxonômicas, que são categorias criadas por nós, né, para poder classificar cada indivíduo. Então, cada indivíduo, cada ser vivo vai ter um reino, vai ter um filo, uma classe, uma ordem, uma família, um gênero, uma espécie. E hoje a gente falou especificamente dos grandes reinos, né? Então, o reino Monera, que tem basicamente bactérias. O reino Protista, que são divididas entre os protozoários e as algas, algumas algas, né? Os protistas que são classificados pela estrutura de locomoção deles são unicelulares. As algas
que realizam a fotossíntese, são macroscópicas ou microscópicas, o corpo delas é pelo talo. Aí a gente viu o reino plantae, que foi o maior que a gente viu, né? Das plantas, que tem 2 grandes grupos, que são as criptógamas e as fanerógamas, que são divididas em embriófitas e pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Aqui eu coloquei as características delas para vocês. As briófitas são menos desenvolvidas, não tem vaso condutor, depende muito da água, principalmente para reprodução. As pteridófitas já possuem vasos condutores, mas ainda depende da água. As gimnospermas já não tem mais essa dependência da água para reprodução, né? Porque a água todos os seres vivos precisam, né? Já tem sementes nuas, né? Por isso que ela não é, por isso que ela é mais independente da água para reprodução. E as angiospermas, que é a que a gente mais vê no nosso dia a dia, que elas possuem sementes, flores e frutos. E daí o reino fungi, a gente tem os fungos. Ok? Ok. É os cogumelos. Isso, cogumelo que você come. Aí são esses 5 reinos maiores. E faltou aqui o reino animalia, que é um reino muito grande, muito amplo, que a gente vai falar na próxima aula, que tem a continuação aqui para a gente ver. Porém, é muita informação para a gente falar tudo numa aula só. Então, alguns recadinhos para vocês. O que eu queria pedir para vocês fazerem um mapa conceitual sobre o que a gente viu aqui. Pensando nesses reinos com as principais características dos reinos. E os recadinhos para dar para vocês é o que eu já falei. Vocês lerem a apostila, para vocês fazerem esse mapa. Esse mapa conceitual não precisa ser necessariamente um mapa conceitual. Pode ser também algum resumo que vocês façam em forma de esquema. É mais para vocês sistematizarem tudo isso que a gente falou, tá? Todas essas características, todas essas... Pode fazer tipo uma ligação? Oi? Fazer tipo uma ligação? Pode também, pode fazer do jeito que você preferir. Eu quero que você sistematize na sua cabeça todos esses reinos para ver se ficou alguma dúvida. Então, quando a gente está fazendo, a gente consegue ver se ficou dúvida ou não, né? Quando a gente põe a mão na massa, está escrevendo, vai escrever o carionte, o que é o carionte mesmo, o que é heterótrofo mesmo, o que é pluricelular mesmo, para a gente ficar familiarizada com esses conceitos também. Tá? E daí, semana que vem, a gente continua essa aula. Aí vocês veem se vocês querem continuar com essa dinâmica de Skype ou aula no YouTube. Vocês só precisam me avisar antes, que daí eu tenho que preparar a aula para o YouTube. Mas... Oi? Qual que é o dia para entregar o mapa conceitual? Eu ia perguntar isso. A aula que vem. A aula que vem, tá. porque é só do que a gente falou até agora, né? Desses 4 reinos. Para a gente poder deixar tudo assentado, aí a gente já começa a próxima aula tirando dúvidas de vocês desses reinos. E daí a gente deixa tudo certinho, tudo esquematizado na cabeça, tudo assentado, para daí a gente poder ir para o reino animal, tá bom? Ok. Nossa próxima aula é dia 15. Quarta-feira. Quarta-feira. Nossa senhora, o que eu fiz aqui? Quarta-feira que a gente tem aula dupla, inclusive. Então vai dar tempo tranquilo da gente ver esse reino animal e tirar as dúvidas dessa aula. Ok? Você falou alguma coisa? Porque, tipo, no seu vídeo apareceu você mexendo a boca, mas, sei lá, não apareceu. Não deu pra... Ixi, eu tava falando. Não, só falei pra vocês me entregarem esse mapa conceitual, que nossa próxima aula vai ser quarta-feira. Tá, ok. Quando eu ponho no vídeo, vocês perdem o áudio? Não, às vezes dá uma... Brincadeira. Ou dá uma Tá bom, cortada. então. Não dá cortada, eu tava brincando. Mas, beleza, vocês estão com alguma dúvida agora? Não, Depende, faz uma pergunta. depende. Nossa, tem tanta pergunta que eu posso fazer. Faz uma pergunta fácil. São seres heterótropos. O que é Pera, é heterófito? não, É aquele que tem que procurar comida? Isso, que não produzem o próprio alimento. Então, Procura nós comida somos dele. seres heterótropos, né?
Ela tem que ir lá na cozinha, abrir a geladeira. Eu vou falar. Qual que é o nosso reino? O O nosso quê? reino é... O nosso reino Não lembro. Tipo, é o como assim? Animalia, né? Animalia, Oi? Animalia é o nosso reino? Isso, Ah, tá. mas Só sei nossa espécie, só. aqui, ó. Cadê onde A eu gente coloquei? animou, então o nosso reino é Animalia. Eu só lembro da minha espécie, só. Homo sapiens. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Vai, falem comigo. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Reino, Reino, filo, classe, classe, ordem, Ordem, família, família, gênero e espécie. Entendemos tudo. Nossa. Isso. Para a gente guardar essas categorias taxonômicas, que vai ser quando vai afunilando, né? Ó, a gente vai Calma, vendo tipo aqui. assim. Então o animal se encaixa em espécie ou em todos esses? Porque, tipo, Não entendi? o animalia, então, se encaixa em uma só categoria. O animalia é o reino. Ah, tá. Ele é a maior classificação entre as categorias taxonômicas. Nenhum se encaixa em duas. Ou Então, pode ocorrer. todos os animais são do reino animalia. Todos, 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 todos. Aí a gente vai vendo, por exemplo, aqui eu peguei um exemplo de um gato. Então, um gato, ele vai ser classificado em todas essas categorias. Então, ele vai da categoria maior, que ele pode ser classificado, que é o reino, que ele é um animal. Aí ele vai afunilando o filo é um pouco mais específico, a classe é um pouco mais específica, a ordem é mais específica ainda, a família é mais específica. Tanto que a gente pode ver aqui, ó, que até a classe, a gente está na mesma classe dos gatos. Até a classe mamália, ó, nós somos mamíferos, né? Nós e os gatos. Então, até a classe dos mamíferos, nós somos na mesma classificação taxonômica que eles. A gente começa a diferenciar a partir da ordem, que daí a gente chega na nossa espécie Homo sapiens e eles na espécie Felis catus. Tá bom? A gente vai conversando, vai deixando um pouco mais assentadas essas ideias. Mais alguma dúvida, meninas? Acho que Acho não. que não. Uhum. Então, na próxima aula, a gente já começa com as dúvidas que vocês tiverem, com a aula aqui no YouTube mesmo, no YouTube, no Skype. E daí a gente tira suas dúvidas e já entra na parte do reino animal. O reino animal tem bastante coisa para a gente ver. E vai ser legal. Se vocês quiserem dar uma olhadinha aí na apostila para vocês irem dando uma olhadinha, é bem legal essa parte. Ok. Tá bom? Então é isso, meninas. Então até a próxima aula. A gente vai conversando. Qualquer coisa, mandem dúvidas no grupo.